Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série documental em que trazemos temas e os dilaceramos, destrinchamos, cortamos, decepamos, cortejamos, aparamos, atamos, cortamos e detalhamos. Enfim, trazemos os temas e os explicamos em pedaços menores, de uma forma linear, para que você entenda, aguce seu pensamento crítico sobre essas questões que são essenciais na atualidade e compreenda, no episódio de hoje, a agricultura, o agronegócio e a reforma agrária no Brasil. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, tá na Globo. Certamente, você já ouviu falar quando estava assistindo algo na Rede Globo? Sim, eu cito os nomes! De que o agro é tudo de bom. Ele é aquele primo perfeito que passa em todas as universidades, sabe? É ele. O agro é top. E felizmente, estou aqui para te dizer que não é bem assim. E no decorrer deste episódio, você vai entender bem o porquê. Para iniciarmos, precisamos fazer uma contextualização, nos situarmos no espaço e tempo, fazer o uso da amada história para abranger o conhecimento que iremos adquirir nessa jornada e entender o porquê é essencial sabermos como o agro age no nosso país e influencia negativamente para que não haja uma reforma agrária. Os spoilers surgindo, meu pai! Antes de tudo, somos da geografia, fiéis de que a Terra não é plana e sinusoidal. E devido a isso, para você compartilhar e receber aí o nosso pensamento, é necessário entendermos o quão importante discutir a questão da Terra e sua responsabilidade social para a geografia. So let's bora! Estudar a questão da Terra no Brasil é algo crucial para que se entenda a gravidade do problema que nos ronda desde o século XIX, em que a Terra foi imposta a regra de que ela não pode ser dada a muitos, mas o contrário, e isso persiste até hoje. A fome e os números se repetem, e a concentração de hectares também. A exclusão e o acobertamento de ações maléficas pelos grandes ruralistas em prol de benefício próprio, em detrimento de lutas como o MST, é algo que se repete como em anos atrás, de forma semelhante. O que explica haver tanta terra, tanta produção e mais de 30 milhões de brasileiros estarem passando fome? Dentre alguns fatores, o já citado muita terra na mão de poucos e, além do mais, improdutivas. E quando se luta por mudança, tem sua criminalização, tornando-se errado lutar pelo direito de uma terra socialmente produtiva. Está aí a responsabilidade social de se estudar geografia agrária, entender o que perdura por séculos no país e ocasiona em realidades duras que não respeitam a Constituição, enchendo os bolsos ainda mais dos grandes detentores de porções de terra no Brasil. Partindo para muito tempo atrás, uns 1000 anos, vamos iniciar lá na época do feudalismo, com os senhores feudais, seus feudos, clero super poderoso, essas coisas que vocês já bem sabem, espero eu, e comparar os tipos de agricultura do feudalismo e do capitalismo. Uma breve diferenciação entre as duas seria as seguintes. Na agricultura feudalista, teríamos o regime de trabalho sendo o campesinato de servidão, e na hora de vender sua mercadoria, seria de troca direta, barganha, escambo, a famosa me ajude a te ajudar, ajudá-lo, o que você tem de bom para mim e o que eu tenho de bom para você. Nos feudos, o poder era descentralizado, pois haviam muitos senhores feudais e o rei distribuía muita terra em troca de vassalagem, e ele não tinha muita influência assim. A produção era limitada, se produzia para sobreviver, sua subsistência, e era uma economia doméstica. E sua sociedade feudal era nessa ordem: clero, nobreza e, na base, servos, campesinato. Já na agricultura capitalista, teremos o trabalho assalariado e outras relações de produção. O produto se torna capital, dinheiro, e a troca é substituída pela venda. Há a modernização das indústrias, melhora dos meios de produção e aumento da produção. Também há concorrência empresarial e lei de oferta e procura. Na agricultura feudal, ela é de servidão. A terra é do senhor feudal, chamada de feudo.
O camponês seria propriedade limitada do senhor feudal, que cede parte de sua terra para eles, chamada de parcelas. E o senhor podia exigir os tributos e as prestações pessoais. O domínio ou manso senhorial era a parte da terra do senhor feudal onde os servos trabalhavam pagando a dívida pela terra cedida, chamada de corvéia, que seria trabalho de graça. Era domesticada e fechada, com apenas alguns comércios de produtos interregionais. De resto, era muito fechada mesmo. E o consumo vinha da sua própria produção. Eles plantavam para sobreviver. Os camponeses eram vizinhos uns dos outros. E se divide em casa e quintal, campos de cultivos e campos comuns. E a cereja do bolo agora, para entender a diferença, é a seguinte fórmula. M está para D, que está para M. Ou seja, mercadoria está para dinheiro, que está para mais mercadoria. Ou às vezes, até menos mercadoria. Agora, na agricultura capitalista, em uma ou mais fração do território capitalista, tem a forma especificamente capitalista de produção. Produção da mercadoria e produção da mais-valia, que até rimou. Mais-valia, essa que é a diferença entre o salário pago e o valor produzido pelo trabalho. Em outras partes do território, a circulação da mercadoria está subordinada à produção e circulação. O modo de produção de mais-valia resultava na mercadoria, as rimas em peso. O foco, como já deu para compreender, era a produção de mercadorias visando mais dinheiro. E algo interessante é que a etapa da produção imediata e a da distribuição não eram especificamente capitalistas. Porém, a circulação e o consumo, sim. A terra era comprada ou vendida, havia grandes plantações, venda da produção visando o lucro, auxílio de maquinários da tecnologia e trabalhadores assalariados. E essa agricultura foi em duas direções. Uma especificamente capitalista, baseada no trabalho assalariado e nos arrendamentos de terras. A outra, baseada na articulação com as formas de produção não capitalistas, ou seja, quem produz não lucra. Sendo assim, não é capitalista. Um exemplo seria você ter uma plantação, gastar R$1.000 e na hora de colher, você conseguir vender por 900. Está aí uma produção não capitalista em que não houve o lucro. E a parte de diferenciação está na fórmula seguinte. D está para M, que está para D'. Dinheiro está para mercadoria, que está para D'. Essa linha seria o lucro. Está para dinheiro mais lucro. Então, essas são as diferenças entre a agricultura feudalista e a capitalista. Agora, vamos para a seguinte pergunta. Com a chegada do capitalismo na agricultura, as relações capitalistas acabaram? Foram extinguidas? E a resposta é não. Na transição do feudalismo para o capitalismo, a agricultura era fruto de uma situação em que se encontrava apenas compradores para os produtos que a indústria não produzia, os agrícolas no caso. Com isso, o que era previsto um desaparecimento devido à superioridade técnica da produção capitalista resultou numa alavancada além do normal nos números de camponeses proprietários individuais. Não se tem uma resposta para isso, e é justamente essa contradição que gera caminhos para a produção familiar, que com condições básicas de ganho do capital no campo, em comparação à indústria, faz com que o dinheiro desenvolvesse formas de se impor sobre eles, os explorando, mas não os privando das terras. Assim, as relações não capitalistas dos camponeses na agricultura desses países são produtos da contradição citada do capital. Ele redefine antigas relações e subordina os camponeses à produção, como sujeição à renda na terra. O capital recria a renda da terra e tem para si ela, a transformando em renda capitalizada. O capitalismo já estava em fase mais avançada quando chegou em peso na América Latina, em especial no Brasil com a colonização, em comparação com a Europa, e até no presente encontra-se fazendas com trabalho análogo à escravidão, resultado dessa época, em que se usava a força das comunidades nativas ou escravas trazidas da África para a produção em ganho em cima no lucro, na produção, sendo uma relação não capitalista, como também a peonagem como outro exemplo. No presente, o agricultor familiar está sujeito à variação de preço da mercadoria, devido ao capitalismo. Diante disso, seu preço pode variar, trazendo lucro ou prejuízo, e seu trabalho não é remunerado, ele não é pago por alguém, e isso faz ter uma relação não capitalista.
pois ele, muitas das vezes, não irá visar o lucro em detrimento da dinâmica do capital, que não está em suas mãos. E seu trabalho não é remunerado, ele não é pago por alguém, e apenas olhar para a terra no intuito de gerar seu próprio sustento. Além disso, a agricultura foi em duas direções. Uma, especificamente capitalista, baseada no trabalho assalariado e nos arrendamentos. A outra, baseada na articulação com as formas de produção não capitalistas. Dentro disso, podemos citar de ambos, que aliás fazem parte da agricultura, sobre o capitalismo concorrencial. As formas comunitárias de produção, em que a dominação colonial das comunidades nativas e com sua força de trabalho produzia mercadorias ou transformava os produtos das comunidades em mercadoria. Como exemplo, temos os povos da Ásia, da América e da África. Os escravos eram constituídos em dois pilares, um na articulação com as formas comunitárias e primitivas e o outro na produção, nas colônias, de produtos tropicais baseados no trabalho escravo. O escravo era a renda capitalizada, ou seja, lucro que se pretendia extrair dele. O depagamento em trabalho. Os latifundiários passam a cobrar o uso das terras, sob a forma de pagamento em trabalho, e os camponeses usavam seus próprios instrumentos e recebiam em dinheiro, terras ou servidões. O de trabalho livre ou colonato no Brasil. Cabe ressaltar que o colonato não pode ser considerado um regime de trabalho assalariado, uma vez que este, o salário em dinheiro, é a única forma de pagamento da força de trabalho na produção capitalista. O colonato, entendido pois como a relação não capitalista de produção, caracterizou-se pela articulação, pela combinação de três elementos. Um pagamento fixo pelo trato do cafezal, um pagamento proporcional pela quantidade de café colhido e a produção direta de alimentos como meios de vida e como excedentes comercializáveis pelo próprio trabalhador. Além do que, o colono não era um trabalhador individual, mas sim um trabalhador familiar. A peonagem. Este consistia na presença do trabalhador dito assalariado, mas que, no entanto, só recebia em troca de pagamento em espécie, carne, aguardente, roupas e utensílios, como exemplo. Esses produtos eram adquiridos no armazém da fazenda e mais tarde também nas minas, e seus preços eram muito altos, tornando o trabalhador permanentemente endividado. Tratava-se, portanto, de uma relação não capitalista de produção, uma vez que o sistema não se configurava em um salário em dinheiro. Transformações na agricultura europeia e norte-americana. Com o desenvolvimento industrial capitalista e o crescimento urbano, foi possível a criação de um sistema mais adequado ao uso do solo, como a rotação de culturas, que permitia a produção durante o ano todo, e o uso de máquinas na agricultura. Diante disso, a produção agrícola cresceu, e os preços também, ocasionando no crescimento da miséria do proletariado. Colônias inglesas e dos Estados Unidos. A terra não era propriedade privada de ninguém. Não havia renda da terra a pagar ou cobrar. Os camponeses não tinham que comprar terra para produzir. Não necessitavam de dinheiro para a terra, então pegavam esse dinheiro e aplicavam na produção. Os solos eram bem férteis, não havendo tantos gastos com produção. Foi, portanto, essa produção em massa da agricultura americana a baixo custo e a produção com preços igualmente reduzidos dos vários países coloniais, que contribuíram para pressionar a agricultura da Europa industrial, particularmente na Inglaterra. As cooperativas e a industrialização da agricultura, agora um novo rumo da agricultura. A sua industrialização, sobretudo na etapa monopolista do capitalismo, e suas bases encontram-se nessa crise da agricultura do final do século XIX. Crise essa que lhe abriu o terreno. Foi dessa maneira que começou a passagem da sujeição da terra produzida pelo camponês, do capital comercial para o capital industrial. E mais que isso, com a cartelização e nascimento do capital financeiro, a sua sujeição aos monopólios. Mas além dessas, a agricultura é sob o capitalismo monopolista, em que há um dilema: a oposição relativa entre os interesses dos proprietários fundiários expressos nas altas taxas de arrendamento e o dos capitalistas, que sob pressão dos preços internacionais não conseguiam produzir sob relações de produção capitalistas, em função dos modos de produção, agricultura e reforma agrária a elevados custos de produção. E o imperialismo foi a resposta para essa contradição.
O desequilíbrio entre agricultura e indústria nos países imperialistas foi dirigido para o plano internacional, como sendo o comércio de produtos primários contra produtos manufaturados. E o que pode citar disso é o crescimento da produção e a queda da renda, a ação do capital monopolista e o crescimento do campesinato e a concentração fundiária. Em o crescimento da produção e a queda da renda, as potências industriais europeias inundaram o mercado mundial de manufaturas e passaram a importar massivamente produtos agrícolas. No plano internacional, vários países tornaram-se fornecedores agrícolas dos mercados europeus, e essa concorrência provocou a queda dos preços na Europa. Em consequência, a agricultura europeia tornou-se mais intensiva, produzindo mais para recuperar-se dos preços baixos. Só que esse processo levou à superprodução, o que contraditoriamente provocou a baixa geral dos preços, que era exatamente o que os países europeus não queriam. E devido a isso, a renda fundiária foi lá embaixo. Partindo para a ação do capital monopolista, ele, embora tendo no campo um setor de baixa rentabilidade, se implantou, mesmo naqueles setores onde o tempo de produção é muito maior que o tempo de trabalho. Nesse processo, temos o monopólio da produção, em que dentro do mecanismo lógico do capitalismo na indústria, a circulação está dominada pela produção. E a industrialização da agricultura gera a agroindústria, a tão famosa que ouvimos falar hoje em dia. É, portanto, o capital que solda novamente o que ele mesmo separou: a agricultura, indústria, cidade e campo. Aqui, o capital sujeito de trabalho que se dá no campo. No geral, como a rentabilidade de capital no campo não é elevada, o monopólio industrial preferiu, seguindo os moldes de fração do capital comercial, implantar-se na circulação, subordinando consequentemente a produção à circulação. Nesse caso, quando submete o camponês às suas regras, está sujeitando a renda da terra ao capital, está convertendo a renda da terra embutida no produto produzido pelo camponês e sua família em capital. Está se apropriando da renda sem ser o proprietário da terra. Está produzindo capital pela via não especificamente capitalista, uma relação não capitalista de produção. Boa! Olha como o capital pode ser sem vergonha, cara! E sabe no que isso ajuda a resultar? No crescimento do campesinato e na concentração fundiária. E o que isso significa? Será que você consegue compreender o que vem por aí? É simples, cara! Muita terra nas mãos de poucos e pouca terra para muitos. Ou melhor dizendo, poucas com muitas porções de terra, muitas áreas que no Brasil chega a ser do tamanho de estados. Em contrapartida, pouquíssimas porções de terra bem pequenas quando pegamos suas áreas, sendo competidas e distribuídas para muitas famílias. E o número de famílias é maior do que o de terra disponível no país. Por quê? Pois os grandes produtores detentores de terra possuem a maioria, e além disso, com parcelas improdutivas. Depois de toda essa explicação sobre as fases do capitalismo, vamos saltar do período que estávamos na Idade Média, pois não convém mais ficar aqui, né? E vamos para a época em que tínhamos o ilustre e último imperador do nosso país. Nossa, agora eu forcei, hein? Putz, grilo. Este ilustre ao qual eu cito é ninguém mais que o próprio Dom Pedro II. Sim, ele mesmo, o último imperador do Brasil. Será que imperador e rei são a mesma coisa? Parece que tanto título para a mesma coisa, gente. Hein? Continuando. Ele, em 1850, promulgou uma lei que virá influenciar até os dias atuais, 170 anos no futuro, a famosa Lei de Terras. No segundo reinado, foi assinada a Lei de Terras pelo Imperador do Brasil, em que se concentrou grandes áreas de terra nas mãos de poucos, da elite da época, e ela tornou-se propriedade privada, ou seja, o único jeito de ter-se terra era a partir da compra. E tal lei é persistente até os dias atuais. Para poucos, ela foi uma boa maneira de continuar com seus negócios e lucrar ainda mais. Para muitos, veio e ainda é negativa, excluindo-os do uso da terra, os subordinando e sendo explorados além da conta. A Lei da Terra influenciou na transformação da terra em propriedade privada, visando o lucro. Grandes porções de terras, latifúndios que exportam e davam início ao agro no Brasil, e que também auxiliaram no aumento da fome no país até o presente momento. Então, se parte da população passa fome e não tem uma terrinha para poder plantar e tirar seu próprio sustento, agradeça a Dom Pedro II há 170 anos atrás. Lindo demais ele.
Claro que não é só culpa dele, culpa de quem deixou perdurar até hoje essa lei maluca também. Espero que tenha me entendido e não queremos a volta da monarquia. Vamos com esse pensamento bem longe daqui. Agora, outro salto para a década de 1950, estamos chegando pertinho de compreender os impactos que essas políticas vão refletir na atualidade, hein? Nesse momento, houve o que os estudiosos chamam de modernização conservadora ou dolorosa, que junto com ela também, só que 10 anos mais tarde, veio a Revolução Verde, ao qual vamos compreender nesse exato momento. O processo de modernização dolorosa, para resumir, foi a transformação capitalista da agricultura brasileira. Aquela fórmula D está para M que está para D'. A venda da mercadoria em prol de um lucro através de avanços nos meios técnicos da produção, acarretando em desumanidade. Brincadeira, ou não. Essa é a modernização da agricultura no país. Com início na década de 50 e a Revolução Verde em 1960, trouxe consigo a revolução técnica e científica do campo, como utilização de maquinários na produção, melhores equipamentos, uso de defensivos agrícolas, entre outros mecanismos que auxiliaram o aumento da produção agrícola. Em suma, foi a criação de incentivos para o avanço tecnológico. Foi uma forma de melhorar o campo, juntamente com sua produção, desde as máquinas, fertilizantes e agrotóxicos, a outros meios para que a produtividade e produção da terra aumentasse, sendo avanços nas técnicas da agricultura em prol de um aperfeiçoamento que trouxesse maiores lucros, visando o comércio exportador. E isso aumentou ainda mais as desigualdades em relação ao uso e pertencimento das terras. Empregos foram perdidos para as máquinas e as condições de trabalhos e pagamentos cada vez mais exploradoras em razão do lucro do capitalista. Essa modernização se torna conservadora porque ela não muda as estruturas do campo, ela não supera os latifúndios, pelo contrário, aumenta a concentração de terra já existente. Com isso, podemos ter a percepção que os pequenos produtores ou trabalhadores do campo perdem espaço devido ao uso de máquinas ou à perda de suas terras devido ao fortalecimento do latifúndio, tornando essa modernização dolorosa e conservadora. Só que em 1964, o Estatuto da Terra foi criado e o artigo está presente na Constituição, que visa e assegura a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra condicionada pela sua função social. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Artigo 2º, é assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta lei. Guarde essa informação, pois mais tarde essa lei terá uma alteração, e pelo que foi visto nessa época, tal função social não ocorria na realidade, e nem o acesso à propriedade da terra por qualquer indivíduo, ou seja, a lei não era cumprida e nem é até hoje. E o que isso reflete no agronegócio? A modernização conservadora e o aumento da concentração de terra na mão de poucos? Para entendermos a relação entre elas, precisamos explicar que o latifúndio é um grande pedaço de terra, pertencente a uma única pessoa ou a uma única família, ou seja, uma concentração de terra. O agronegócio é a produção intensiva, utiliza de latifúndios, concentração de terra, conta com complexos sistemas que incluem o mercado de finanças, voltado para o mercado de commodities. O agronegócio tem como objetivo a acumulação e aumento do capital. É o capitalismo no campo. Agora, conseguimos elaborar uma relação entre elas. Com a modernização conservadora, os latifúndios antes que não eram produtivos tornam-se extremamente produtivos. Por volta dos anos 2000, ocorre a transição da modernização conservadora para o agronegócio, devido a dois principais fatores: a crise cambial de 1982 e a Constituição Federal de 1988.
Com isso, o agronegócio se torna estratégia política e ele reafirma o processo de modernização do campo. Em resumo, a modernização conservadora torna os latifúndios produtivos, e o agronegócio é uma espécie de evolução da modernização conservadora com um grande apoio político. O modelo de desenvolvimento promovido pelo agronegócio consiste na seguinte ideia: as plantações voltadas para o agro, com muito maquinário, a se perder de vista pela sua imensidão, devido aos grandes latifúndios, e focada na monocultura de grãos. Esse é o modelo de desenvolvimento promovido pelo agronegócio, grandes porções de terras com monoculturas e vazios demográficos, sendo produzidas com os auxílios de milhares de máquinas, tirando espaço para outros tipos de cultura, que alimentariam a população local e usando agrotóxicos prejudiciais à saúde, com grande apoio governamental e especificamente voltada para a exportação, visando o lucro como principal fator e motivação de todo o processo produtivo. Apenas uma das 5 principais empresas comerciais e industriais agroalimentares é de um país em desenvolvimento, a brasileira JBS. Além disso, há os fatores e suas características. A teoria do capital financeiro, pegando como base os anos 2000, explica o processo de acumulação do capital no setor do agronegócio, que seria uma junção do enorme capital agroindustrial com os proprietários fundiários, que com isso formariam uma estratégia econômica de capital financeiro, visando o lucro e a renda da terra, com o apoio do Estado. Este, aliás, auxiliava em diversas formas como investimento em infraestrutura territorial para o agronegócio, pesquisas agropecuárias operando juntamente com as empresas do mesmo setor, baixa regulamentação do mercado de terras, ainda mais as não cumpridoras da função social e as autodeclaradas produtivas, mudança nas políticas cambiais, tornando a economia do agronegócio competitiva junto ao mercado internacional, e crédito rural como apoio para a exportação e aumento da economia do país. O preço da terra pública e privada e sua apropriação sempre constituiu um ciclo forte na expansão agrícola. A junção indireta do público e privado da política agrária e das estratégias privadas de maior ganho do capital no setor agrícola e dos complexos agroindustriais visando lucro e renda de terra, formam o pacto da economia política do agronegócio. Pecuária, indústria e agricultura, a partir de boas políticas governamentais, juntos formam um agronegócio brasileiro, formadores de monopólios, detentores de grandes áreas, visadas do lucro e aumento exacerbado do capital em prol do lucro, grilagem, exploração do trabalho, crimes ambientais e, como resultado de seu ganho, vem também um aumento maior na desigualdade do país. Se formasse um país, os latifúndios brasileiros seriam o 12º maior território do planeta, com 2,3 milhões de quilômetros quadrados, área maior que a Arábia Saudita. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de desigualdade ao acesso à terra. Os matadouros com maior volume de produção para o consumo doméstico ou exportações do mundo estão localizados na China, nos Estados Unidos e no Brasil. Os agrotóxicos, primeiramente, surgiram como uma arma química durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Dentro da agricultura, por volta de 1939, durante a Segunda Guerra Mundial, foi descoberto seu uso como inseticida. O aumento de sua aplicação deu-se durante a Revolução Verde, a qual buscava aumentar a produção agrícola, a partir de fertilizantes, agrotóxicos, etc. Devemos lembrar que, apesar do aumento da produção que os agrotóxicos geram, trazem malefícios à saúde. Como diz no Atlas do Agronegócio em 2013, a cada 100 mil habitantes no Brasil, 6,23 já sofreram com intoxicação devido aos agrotóxicos. O Brasil é o país que mais faz uso de agrotóxicos no mundo. Sobre fertilizantes. No Brasil e em muitas partes do mundo, o uso excessivo de fertilizantes acidifica os solos e polui lençóis freáticos, lagos e rios. Em 2018, a Bayer comprou a Monsanto por 63 bilhões de dólares e se tornou a maior produtora de sementes e agrotóxicos. Uma informação sobre a manipulação genética que o agro pratica. A modificação do genoma prejudica os animais e causa doenças. Agora, temos a honra de ter aqui conosco alguém com mais do que credibilidade para poder falar desses assuntos, que é a professora Janaína. Ela possui doutorado em Geografia,
com a tese Leituras dos Territórios Paradigmáticos da Geografia Agrária, análise dos grupos de pesquisa do estado de São Paulo. Além de docente na UFTM, é coordenadora do Núcleo de Estudos Territoriais e Agrários, o Na Terra UFTM. Então, colegas, a professora é mais que top para falar disso, e estou muito feliz que ela também esteja participando aqui com a gente. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Prontos? Atenção! Como alcançamos a soberania alimentar? A soberania alimentar pode ser a solução para a fome no Brasil? Já que, no presente, o país se encontra novamente no mapa da fome do mundo. Bom, para a gente falar de soberania, eu acho importante a gente distinguir de um outro conceito, que é o conceito de segurança alimentar. A segurança alimentar é um conceito que nasce na Revolução Verde. Aqui no Brasil, essa revolução ela se expressou com as máquinas do campo, com o uso de fertilizante, de agrotóxicos. E aí nasce a ideia de que não é possível produzir sem defensivo, sem agrotóxico e sem fertilizante. Essa ideia também da segurança alimentar, ela está atrelada à autossuficiência alimentar. Então é a ideia de que cada indivíduo ele deve ter uma quantidade mínima de nutrientes para sobreviver. Então ela atua muito num plano individual, com o direito de acesso aos alimentos da população, mas sem entender, ou pelo menos sem defender, a origem desses alimentos, a qualidade desses alimentos. Mas a ideia da segurança é prover alimentação, é assegurar essa alimentação. E aí ela tem uma dimensão nutricional, de garantir nutrientes suficientes para os indivíduos. Quando a gente está falando da soberania alimentar, a soberania alimentar ela tem um outro papel, ela tem uma outra perspectiva. Na verdade, a soberania alimentar ela não vem do projeto da Revolução Verde, ela é contrária à Revolução Verde. Ela se coloca como um outro projeto de enfrentamento à Revolução Verde. Então, a soberania alimentar ela não fala só da possibilidade de se alimentar nutricionalmente, mas ela fala da qualidade dessa alimentação. Então, são alimentos cultivados com agrotóxicos? Não. Na soberania alimentar, a gente está falando de alimentos sadios, a gente está falando de, pelo menos veneno. Estamos perguntando como que são produzidas, quais são as relações de produção. Isso quer dizer o quê? Os alimentos são produzidos por grandes proprietários que concentram terras, ou a gente está falando de alimentos que são produzidos pelas famílias, onde essa terra é distribuída. Então, quando a gente fala de soberania alimentar, é mais do que se alimentar. É entender que a alimentação ela está vinculada a diferentes processos, ou seja, quem é que produz? São pequenos, são médios ou são grandes? Como se produz? Ou seja, é com ou sem veneno? E, sobretudo, o acesso a esses alimentos. Então, precisam ser alimentos que economicamente, podem estar presentes, nas mesas de todos os cidadãos brasileiros. Então, é ser soberano sobre a sua comida, é poder consumir, é poder comer, é não passar fome. Então, a soberania alimentar, ela tem um contexto, digamos, um pouco mais amplo do que a segurança alimentar, porque ela defende outros princípios. Ela não está na Revolução Verde, ela não nasce com o capitalismo, ela nasce para se opor às desigualdades que o capitalismo impõe. Bom, como a gente alcança a soberania alimentar? Se a gente pensa que a produção deve ser feita, de forma desconcentrada, onde a terra está nas mãos de muitas pessoas, onde muitas famílias podem plantar, podem produzir, a gente está falando que soberania alimentar precisa cuidar, precisa debater da reforma agrária. Então pensem, estamos vivendo num país em que mais de 50% das terras estão centradas em grandes propriedades, em latifúndios.
Ou seja, esses latifúndios, eles estão ocupando a maior parte das terras agricultáveis e a produção ela é voltada majoritariamente para as commodities. Ou seja, não está se pensando em produzir alimentos. Quem produz alimento, o que está na nossa mesa, no jantar, no almoço, é fruto do trabalho da agricultura familiar. Então vejam só, se essa produção, se essa terra majoritariamente está nas mãos dos grandes proprietários, né, que quando produzem estão direcionados para as commodities, a gente está falando que a produção de alimentos ela é problemática. Quando a gente está falando de uma terra que é distribuída, ou seja, quando a política de reforma agrária distribui terra para famílias camponesas, famílias, né, agricultores familiares, a gente está falando que essas pessoas, ao adquirir a terra, ao estar na terra, elas irão estar plantando comida, né? Então, a soberania alimentar, ao meu ver, ela começa pela reforma agrária, é dar a possibilidade de acesso à terra a quem quer plantar. Então, essa é uma primeira questão. Sem reforma agrária, eu não vejo possibilidades de soberania alimentar. O que a gente vê no Brasil é uma terra que hoje é ocupada vastamente pela soja, pela cana, a fronteira, né? A gente está vendo a Amazônia, o desmatamento, a gente está vendo aí a expansão da fronteira agrícola, então a gente está vendo a expansão das commodities, né? De pastos, né? Da produção de milho, como eu falei, de soja, da cana. Então, isso não é soberania alimentar. A gente está falando de agronegócio, a gente está falando de outro modelo que não assegura soberania alimentar. Pelo contrário, só coloca em risco, porque ao passo que a gente tem áreas brasileiras que são tomadas pelas commodities, a gente tem menos oferta de alimentos. E aí o preço desses alimentos tendem a subir, e é o que a gente está vendo hoje. O dólar em alta, então vender para o mercado externo é muito mais interessante, então essas commodities estão sendo negociadas com o mercado externo. E aí, cada vez menos, a gente tem espaço, área agricultável destinado à produção de alimentos. Então, reforma agrária é o caminho. Aliada à reforma agrária, sem política pública, a gente também não consegue caminhar. Então, é sim papel do governo, além de promover a reforma agrária, promover também políticas que incentivem, né, processos que gerem soberania alimentar. Então, né, processos que incentivem a agricultura camponesa, que deem créditos, deem recurso, deem assistência técnica, políticas que direcionem-se para a agroecologia, né, então uma produção, né, livre de transgenia, livre de veneno, feita pelo povo e para o povo. Então, o Estado ele deve estar atuando nessas duas dimensões, seja fazendo a política de reforma agrária, assim como, né, fazendo políticas que possam assegurar políticas públicas, recursos e assistência técnica. Agora, trazendo mais para o atual ainda, será que o agronegócio possui uma relação particular com a Covid-19? Bem, queria dizer que não, mas o agronegócio vem auxiliando fortemente para a multiplicação de epidemias pelo mundo, pois acaba com florestas, o que ocasiona na proliferação de pragas e novos patógenos para as áreas urbanas, que estão cada vez mais favoráveis à disseminação de doenças. A criação de animais em massa e sua aglomeração em confinamentos sem muito espaço é um dos principais fatores da multiplicação de doenças, pois os vírus sofrem mutações, e o que antes não era letal aos humanos, por conviver com esses bichos, há a mutação e passa a ser. Com o desmatamento para abrir áreas de pastagem e plantações, os animais silvestres que antes ficavam apenas nas florestas, agora se dirigem para as áreas urbanas, tendo contato com o homem e disseminando novas doenças, que não temos conhecimento devido à mutação deles, que antes era apenas dos próprios bichos individuais, mas com esse contato passam a ser maléficas também para os humanos. Pega a visão para você melhor entender essa relação do agro com as doenças. E o desmato onde o pernilongo mora e ele vem se amontoar onde?
debaixo da minha caminha e me atormentar quando eu for dormir. É o típico, se me atacar, eu vou atacar. Foi mexer com ele lá que até agora ele veio fazer o mesmo com você. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Vamos para a reflexão do episódio agora. Chegamos finalmente na parte que eu estava muito ansioso. Ai, que festa das opiniões! Só lembrando que agora eu irei dar minha mais sincera opinião sobre este assunto e quem assiste pode discordar, pois é a minha mera e humilde opinião. Fechou? Então vamos até... Ansioso estou. Wait a minute. Now start. Pode mandar, Matheus. Pode mandar. Diego, o que você acha da seguinte afirmação? O agro é pop. O agro é pop. Pop de população, que remete a um povo como um todo. Mas é uma falácia, uma mentira. As terras estão na mão de poucos e estes gerando lucros absurdos em detrimento de uma massa que passa fome, sofre de secas além do normal, devido ao desmatamento. E com o monopólio das grandes corporações do agro na indústria e redes de distribuição que determinam os preços como bem entendem e criam produtos com baixo valor nutricional que ocasionam na facilidade de surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, ao poder político contido em suas mãos, nas dos ruralistas que ditam em prol de seu benefício próprio e manipulam a população de um país ao pensar que o agronegócio, detentor de terras do tamanho de estados brasileiros, é pop, mas não, ele é fome, doença e tristeza. O agro não é pop, o agro é desigualdade. Matheus, agora você, meu chapa. O agro é pop? Como você disse, Diego, o agro é pop é uma mentira. É passada a impressão que o agronegócio sustenta nossa alimentação, sendo que a comida que está na nossa mesa vem a maior parte dos pequenos agricultores. O agronegócio é pop devido ao investimento nele, que não é repartido com a população, é concentrado em uma pequena porcentagem de donos de terras. O que eu gostaria de indagar para vocês, ouvintes, é o seguinte: será que o pequeno agricultor tivesse o mesmo investimento que o agronegócio tem, ele não seria muito mais pop? Reflexões à parte, está na hora de encontrarmos os nossos. Falar de quem nos sustenta, compreender um pouquinho sobre a agricultura camponesa. E será que você já consegue perceber o que a diferencia do agronegócio? A propriedade da terra na agricultura camponesa funciona mais por meio do arrendamento em prol do capital, sendo o ganho relacionado com a terra e a sua produção. Pois estes camponeses, devido à situação atual em que se encontram as políticas benéficas ao agro e não à agricultura familiar, ele se desvaloriza em razão dos grandes produtores, se endividando muitas das vezes, e com isso vem o capitalista e compra a sua terra, aumentando ainda mais a sua área de latifúndio e arrendando aquela pequena porção recém-adquirida para o camponês, que por sinal já o pertencia antes, porém agora ele paga por ela. A sua força de trabalho na terra o torna uma relação não capitalista. Não é focado na mercadoria, mas no seu uso e autossustentação da família, sem visar o lucro. Os seus ganhos são do seu próprio trabalho. Há também um elemento que é a parceria entre os camponeses, não contido no agronegócio, em que o pequeno produtor divide os custos e ganhos, tentando superar a falta de capital, variável que o levaria a deixar de ser camponês, a pelo menos um pequeno produtor capitalista na teoria. Além desse, outro elemento é o de acessório, em que ele trabalha em troca de dinheiro assalariado para suprir o que lhe falta na sua vida e na de sua família, havendo também dentro dessa a socialização do camponês, sendo a produção não suficiente para lhe proporcionar isso. O não capitalizando na maioria das vezes, mas sendo possível, em alguns casos, o tornando pequeno produtor capitalista. Resumão, o camponês produz para o sustento próprio e, na maioria dos casos, não se lucra com as longas horas de trabalho feitas por ele. Já o agronegócio visa
a exportação e o lucro em cima do lucro, e também comprando terra desse pequeno produtor, as arrendando e ganhando sobre a aquisição da terra. A relação social que predomina no campesinato é o trabalho familiar, e o agro necessita de dimensionar e concentrar para se desenvolver. Está aí, resumidamente, a diferença entre os dois. Uma curiosidade, as atividades rurais historicamente foram as que mais vitimaram trabalhadores em condições análogas à escravidão. Mas os setores têxtil e da construção civil têm se aproximado aos números do campo nos últimos anos. E mesmo com esses números, temos uma bancada BBB, da arma, do boi e a evangélica, muito bem representada lá em Brasília, para dar a devida atenção para certos assuntos e outros não. Aí o que o dinheiro e o interesse não fazem, hein? As ofensivas do agronegócio sobre os territórios e os bens naturais da população do campo têm se intensificado no último período, o que desafia as organizações sociais a fortalecer resistências e alternativas. E acordo com a ONU, em 2018, 55% da população mundial passou a viver em centros urbanos, índice que deve crescer para 68% em 2050. O crescimento da migração da população rural para as cidades tem sido uma constante na maioria dos países do planeta. Mas ao mesmo tempo, de acordo com o Banco Mundial, em 2014, 1/3 do PIB mundial foi gerado pela agricultura, o que ressalta a importância da atividade. O número de mortes no campo em conflito de terra em 2017 subiu 15% em comparação com o ano anterior. A violência só foi maior em 2013. Voltando com a professora Janaína, uma última pergunta. Na sua opinião, por que o governo não investe na agroecologia? Será que acreditam que o agronegócio é o único meio viável para a sustentação da área agrária brasileira? Bom, primeiramente é preciso entender que a agroecologia não é um projeto originado do Estado ou mesmo de qualquer governo brasileiro. A agroecologia é um projeto da agricultura familiar, das famílias camponesas, ou seja, da população que vive no campo, mas que, claro, precisa do apoio governamental. A agroecologia, para a gente pensar um pouquinho, ela se baseia na produção agrícola saudável, na produção de alimentos, na policultura, ou seja, na diversidade da produção de legumes, de verduras, de frutas, de granjas, de pasto. A agroecologia envolve o cuidado com a terra, o respeito com a natureza, assegurando a biodiversidade. Então, quando a gente vê campos agroecológicos, a gente vê florestas chamadas de agroflorestas, que fazem corredores ecológicos. A gente está falando da agroecologia sendo uma produção que não adiciona veneno, tá? São sementes que não são modificadas, ou seja, não são sementes variadas da transgenia. E, sobretudo, a agroecologia preza a alimentação sadia, acessível economicamente à população do campo e da cidade, tá? Então, para isso, é claro, o apoio governamental é muito importante. E nós tivemos, sim, a partir de 2 programas, o Programa Nacional de Redução de Uso de Agrotóxicos, o PRONARA, e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o PLANAPO. Esses 2 programas, eles foram fruto de reivindicações, ou seja, criados a partir da demanda da sociedade civil organizada, e foi instituída pelo Decreto 7.794 de 2012. Então, desde 2012, nós temos aí esse decreto que assegura planos estratégicos, programas que asseguram a produção agroecológica, mas hoje nós estamos vendo que essas propostas não têm tido avanços, elas foram engavetadas pelo atual governo. Além desses projetos terem sido escanteados, digamos assim, a gente percebeu também que os recursos destinados para a ATER, que é a Assistência Técnica e Extensão Rural do Campo, que foi garantida pela Lei 12.188 de 2010,
diminuíram muito, diminuíram drasticamente, assim como recursos que iam para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, instituído, diante do Programa Fome Zero do governo do federal. Então, essa é uma política pública muito importante para a produção de alimentos. Muitos desses alimentos também, alimentos agroecológicos produzidos pela agricultura camponesa, é considerada uma das principais políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar e também para o enfrentamento da fome, mas que há alguns anos, há pelo menos 6 anos, vem sofrendo muitos cortes no seu orçamento. Paralelo a esse esfacelamento das políticas públicas que estão de alguma forma próximas da agroecologia, da agricultura camponesa, nós temos, historicamente no Brasil, um Estado brasileiro que sempre se guiou por projetos que expandiram a agricultura capitalista no campo. Então, o projeto hoje de Estado brasileiro pauta-se no agronegócio, na produção de commodities, e isso se acentua no Brasil com o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016 e a perda sistemática de direitos e de políticas sociais que visavam o combate à pobreza e também a permanência da população no campo. E hoje a gente está vendo que a ausência dessas políticas tem agravado o aumento da fome em todo o país. Após entendermos o contexto histórico da agricultura capitalista, falar de modernização conservadora, agronegócio e campesinato, chegamos em um tema importante e atual para entender-se a realidade da população no campo e o porquê da sua luta pela terra. Muitos não sabem, porém a reforma agrária não é só uma ideia. A reforma agrária é considerada um direito, porque ela consta na Constituição. Há diversos dispositivos jurídicos e constitucionais que garantem a reforma agrária, como Estatuto da Terra, de 1964, Primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, 1985 a 1989, Constituição de 1988, Lei Agrária, 1993, Segundo Plano Nacional de Reforma Agrária, PNRA 2003, e por fim temos o Estatuto da Terra, Lei número 4.504. Como consta no artigo 2, é assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social na forma prevista nessa lei. A propriedade da terra desempenha integralmente sua função social quando, simultaneamente, a. favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias. B. Mantém níveis satisfatórios de produtividade. C. Assegura a conservação dos recursos naturais. D. Observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem. Com base nessa lei, podemos assegurar a reforma agrária, já que a reforma conta com a terra como valor social, tem como objetivo favorecer o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, assim como de suas famílias, possui uma boa produção, pouco desgastam o meio ambiente. Dessa maneira, notamos que a reforma agrária é um direito garantido por lei. Para os estudiosos dessa área, há 2 tipos de reforma agrária, uma conservadora e outra progressista. Qual delas você acha que se faz uso no Brasil? Não tem muito mistério, né? A reforma agrária conservadora, primeiramente, é um reflexo de um legado histórico brasileiro. A distância e tradição oligárquica que coloca o seu poder no sistema político da nação e, com isso, deixando de lado o empenho em manifestar-se a favor de uma mudança social no campo. Esse modo de ver a reforma agrária nota tal questão de modo isolado e setorial, que não é lícito para o desenvolvimento rural do país. O pouco de assentamento que há é mínimo e não muda em nada a estrutura fundiária que existe. Culpa disso está no medo entre os governantes de confrontar as forças que dominam o campo. A reforma agrária conservadora brasileira se dá nas mesclas de grandes extensões de terras improdutivas,
em que está contido na Constituição a distribuição delas, mas se criam obstáculos para impedir a atuação do Estado nessa questão social. Todos os presidentes, até o presente, desde a volta da democracia, foram adeptos da reforma agrária conservadora. Eles implementaram políticas caracterizadas por repartição de terra sob pressão social, constituíram assentamentos através de um processo jurídico e administrativo lento e complicado, guardaram distância diante das violações frequentes de direitos humanos no campo e a ampla impunidade judicial. Favoreceram uma distribuição residual de terras feita em lugares distantes de forma dispersa e ofereceram escasso apoio aos assentamentos ou facilitá-los apenas em função da pressão dos movimentos sociais. Já a reforma agrária chamada progressista seria a que o MST e seus aliados são favoráveis. Com ela, teria uma mudança na estrutura agrária e a correlação de forças sociais e políticas no campo com uma repartição concreta e rápida das terras. E assim, se buscaria acabar com o latifúndio através de normas legais que limitam o tamanho da propriedade rural, democratizar o acesso à terra para as famílias no campo e romper com o oligopólio dos grandes grupos multinacionais que sustentam um modelo agrícola baseado na concentração de terra, na monocultura de grãos, na exclusão social e no impacto ambiental negativo. Apenas seria possível essa reforma com um governo que pense no povo e sua questão social, que com isso beneficiaria os assentados e pequenos produtores, que abastecem grande parte do Brasil com programas de crédito, comercialização, educação, saúde, obras de infraestrutura e uma assistência técnica voltada para a divulgação e uso da agroecologia. Então, no país, não se faz esse tipo de reforma agrária progressista, mas sim a conservadora. Quem tem dinheiro, manda. Quem não tem, obedece, certo? Não! Quem não tem, fala, por que eu não tenho? E lutam juntos para fugir desse estado de opressão. Paulo Freire aí. E devido a isso, surge por falta de opção a pluriatividade no Brasil, que aliás não é algo novo no mundo, mas aqui surgiu porque não tem outra opção. Ou você trabalha para complementar sua renda, ou passa fome no campo. A pluriatividade no país está mais nítida em regiões e famílias mais pobres. É um fenômeno crescente e persistente no meio rural brasileiro devido à baixa capacidade de geração de renda que a agricultura camponesa oferece em comparação com o agronegócio, levando as famílias rurais a buscarem, na pluriatividade, uma forma de complementar suas rendas. O grande produtor no Brasil está cada vez mais empurrando o camponês para o abismo e o deixando sem escolhas. Para sua própria sobrevivência, é preciso encontrar outros meios de subsistência, que é o caso do trabalho assalariado para membros dessas famílias, além do trabalho em suas terras. A pluriatividade surge quando a família rural exerce, ao mesmo tempo, atividade agrícola com atividades não agrícolas, independentemente de serem ou não de atividade agropecuária, evitando o êxodo rural. E isso modifica essas famílias em relação à estrutura agrária existente. Pois conforme a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, definiu que a agricultura familiar 1. Não detenha a qualquer título área maior do que 4 módulos fiscais. 2. Utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento. 3. Tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento. E 4. Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. Devido a isso, a pluriatividade vem agindo para retirar essas famílias da lista de consideradas agricultoras familiares. Em estudos recentes, foi evidente que houve um grande número de produtores desclassificados da categoria de agricultura familiar, devido à pluriatividade. Essa lei exclui as famílias de suas condições camponesas, não permitindo os poucos benefícios que ainda restam para o pequeno produtor, como o crédito rural, que normalmente já é difícil para essas pessoas. Então, a cada vez mais que se passam os anos, cada vez mais os camponeses e sua realidade vão se tornando triste e desigual no Brasil. E chegamos ao final da nossa jornada, com muita informação passada, rimou. Espero fortemente que você tenha entendido essa questão no Brasil e que ela precisa de todo o nosso apoio para mudar essa desigualdade. Combater o que nos fere sem apoio muitas das vezes é maçante e desanimador. Porém, se não perguntarmos o porquê disso acontecer com os mais fracos,
sempre continuará da mesma forma. Apoie os movimentos a favor de uma reforma agrária progressista, pois é benefício para nós, a população pobre do país. Tu não é rico, e nem eu. A política do Brasil deixa sim a gente sem esperanças. E é compreensível, como vimos com o passar dos governos, menos se era feito sobre ter uma reforma agrária decente no país. E se formos pegar esse fato, tão cedo teremos uma mudança na questão sobre a terra no Brasil. Mas não desanime não. Quem sabe um dia, com os avanços das mídias sociais e maior poder de levar conhecimento verídico para a população, a massa se junte e vença esses problemas que nos rondam na sociedade. Quem sabe o povo brasileiro pare de passar fome, melhore suas condições de vida, consigam novamente viajar para fora da nação e conhecer o mundo lá fora, ter sua terrinha para plantar, imagina? Um povo que eleja bons representantes que estão interessados em levar o bem-estar social para os seus eleitores. Quem sabe, né? Grandes esperanças são essas que nos ficam. Diego, você tem esperança de que um dia haverá uma reforma agrária no Brasil? Bem, se eu não ter, não é o dono de latifúndio, nem a bancada ruralista, nem os ricos que terão. Então sim, vamos apoiar quem luta ou lutar juntos e ter grandes esperanças no coração de que um dia sim, nós poderemos ter maior acesso à terra, uma nação alimentada e feliz pelas suas conquistas. Um forte abraço e foi um prazer desenvolver esse projeto. Agradeço a professora Janaína, o professor Maffer, o meu parceiro Matheus. E aqui em cima no card tem um podcast sobre o MST, um importante movimento sócio-territorial do Brasil. Acabando aqui, vai lá dar uma olhadinha, é curtinho e vamos direto no assunto, perguntando o que realmente precisamos saber. É com o William, uma pessoa com conhecimento fenomenal sobre essas questões, e juntamente com meu outro parceiro, Flávio. Então, clica aí. Foi uma honra trazer essas informações e te levar a conhecimento sobre a agricultura, o agronegócio e a reforma agrária no Brasil. Fiquem bem, nos vemos na próxima e bye bye!